Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No estudo desta semana, amigo ouvinte, vamos examinar algumas questões, alguns princípios que contribuem para uma vida familiar maravilhosa. Entretanto, nós precisamos fazer uma pergunta antes de iniciarmos esse estudo, uma pergunta importante para a sua autoanálise. Quando as pessoas vão ao seu lar, à sua casa, elas veem um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno? A resposta a essa pergunta é muito importante para você fazer uma boa autoanálise e descobrir em quais aspectos a sua família precisa melhorar para que a sua família seja um instrumento de Deus e não um instrumento de Satanás. A Bíblia nos mostra, amigo ouvinte, que é propósito de Deus que todas as famílias sejam centros de influência para o bem da sociedade e para a evangelização da sociedade. Vou ler para você o que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro escreveu esse texto para a igreja e também para a igreja de casa, porque os cristãos primitivos também se reuniam em casa. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os filhos de Deus são raça eleita, sacerdócio real, propriedade de Deus, e que fomos chamados como sacerdotes de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus, para mostrarmos para as pessoas as maravilhas de termos abandonado as trevas e estarmos hoje seguindo a luz de Jesus Cristo. A sua família tem cumprido com esse papel? Por meio do seu exemplo, os seus filhos estão aprendendo a serem sacerdotes de Deus para proclamarem por meio da conduta deles e por meio das palavras que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele vai voltar? Precisamos com urgência, amigo ouvinte, fazermos esta avaliação. Porque todas as pessoas que forem ao nosso lar, eles precisam sentir no nosso lar o perfume de Jesus Cristo. As pessoas precisam ver que em nossa casa existe a gentileza, existe o amor, a generosidade. E se as pessoas perceberem que o que existe na nossa casa é apenas tensão, ira, amargura, discórdia, elas não estarão sendo evangelizadas por meio do nosso exemplo. Que tipo de lar nós temos promovido? Precisamos, amigo ouvinte, tomar uma decisão definitiva. Se o nosso lar será um pedacinho do céu, para promovermos os interesses de Deus para a sociedade e para a igreja, ou se o nosso lar será um pedacinho do inferno, para promovermos os interesses do diabo. Somente você e eu podemos tomar essa decisão juntamente com a nossa família. E por isso, amigo ouvinte, eu espero que você ao longo dessa semana acompanhe esse estudo, para que você possa, com a ajuda de Deus, da sua palavra, decidir e ter meios e recursos para tornar a sua família um pedacinho do céu, para que vocês desfrutem de uma vida familiar saudável, gratificante, que proporcione saúde emocional e espiritual para todos vocês. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No estudo de hoje, nós vamos aprender com o exemplo de um rei como a nossa família não deve se portar. Quando lemos 2 Crônicas 32, 25 a 31 e Isaías capítulos 38 e 39, lemos a história do rei Ezequias. O rei Ezequias desenvolveu uma doença grave que o levaria à morte
Porém, ele tanto orou a Deus, abriu o coração a Deus e pediu a cura, que Deus decidiu curá-lo por sua misericórdia. Mas infelizmente o rei Ezequias permaneceu calado sobre a sua experiência de cura. O que aconteceu? Quando embaixadores pagãos vieram visitá-lo, ao invés de ele aproveitar a oportunidade para despertar o interesse desses pagãos no verdadeiro Deus, ele ignorou por completo a bênção da cura que Deus lhe deu, enfatizou os bens que ele havia construído por meio do seu reino, e ele acabou, amigo ouvinte, tendo consequências terríveis em relação a isso, porque os embaixadores pagãos cobiçaram os seus bens e estavam já planejando futuramente tomar tudo dele. Se ele tivesse, amigo ouvinte, aproveitado a oportunidade para falar que quem o curou foi o Deus verdadeiro, se ele tivesse falado dessa experiência maravilhosa a esses embaixadores pagãos, ele teria evitado problemas futuros e com certeza ele teria contribuído para que essas pessoas abrissem o coração ao conhecimento do verdadeiro Deus. Isso nos ensina, amigo ouvinte, que todo visitante que chega ao nosso lar, ele precisa ter uma oportunidade para encontrar no nosso lar um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. E como que você poderia aproveitar esta oportunidade? É óbvio, você não vai ser aquela pessoa chata que quer empurrar a religião goela abaixo às pessoas. Isso é indelicado, isso é chato e é um testemunho contrário, na verdade, à religião. O que você tem que fazer é encontrar maneiras inteligentes e apropriadas para compartilhar aquilo que Cristo fez na sua vida. Você pode também usar como recurso o seguinte: se a pessoa abrir o coração dela a você em relação a algum problema ou alguma dificuldade que esteja enfrentando no momento, você pode aproveitar a oportunidade e mostrar a solução bíblica para aquele problema. Além de você dar a solução de Deus, que é a melhor com toda certeza para resolver qualquer situação, você estará despertando interesse nesta pessoa, de repente, para ela fazer um estudo bíblico. Você pode mostrar a solução bíblica para o problema dela e dizer para ela o seguinte: olha, se você quiser conhecer mais a Bíblia, para você ver a solução de Deus para outros problemas, eu estarei à sua disposição. Ou se você não gosta de dar estudos bíblicos, pode encaminhar para alguém que o faça, mas é uma oportunidade muito preciosa, amigo ouvinte, você se utilizar da Bíblia para responder alguma questão, mostrar a solução de algum problema para as pessoas. Que o seu lar, amigo ouvinte, seja um centro evangelístico, que você aproveite todas as oportunidades para guiar as pessoas a Jesus Cristo, de uma maneira sensível, sábia, tranquila, sem interferir, obviamente, no livre-arbítrio das pessoas, mas aproveitando as oportunidades para que as pessoas vejam que elas também podem ter um lar abençoado como o seu, se elas conhecerem a palavra de Deus e o meio de salvação estabelecido por Deus, que é através de Jesus Cristo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Não devemos esquecer, amigo ouvinte, de que o campo missionário mais importante que nós temos é a nossa família. De que adianta você evangelizar e salvar o mundo e perder a sua família? Então você precisa dedicar tempo para levar Deus, para levar Jesus Cristo para a sua família e para reforçar ou aumentar ou criar a fé
nos seus filhos. Nós não podemos negligenciar a nossa família. Eu sei de muitos cristãos sinceros que são muito missionários, que dão estudos bíblicos, mas eles evangelizam o mundo e não evangelizam a própria família. Isso é, de certo modo, uma negligência grave, porque o que adianta você ir para o céu com muitas pessoas e os seus ficarem para trás? Isso não pode acontecer. E André, um dos seguidores de Jesus Cristo, entendeu perfeitamente isso. Entendeu que a família é o nosso primeiro campo missionário. Vou ler para você o que está em João capítulo 1, dos versos 40 ao 42, para aprendermos com André a importância de evangelizarmos a nossa família. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Perceba, amigo ouvinte, que André fez mais do que um simples relato sobre a pessoa de Jesus. André, com entusiasmo, falou para Pedro que Jesus era o Messias, era o Salvador, e André providenciou para que seu irmão tivesse um encontro pessoal com Jesus. O relato entusiasmado de André e o encontro que André proporcionou entre Pedro e Jesus fez com que Pedro também se tornasse um seguidor de Jesus e fosse um dos grandes apóstolos da Bíblia. Esta é uma forma criativa de partilharmos Jesus com a família, despertarmos o interesse e depois deixarmos que a pessoa, ao conhecer Jesus, ela se sinta cada vez mais apaixonada para manter uma relação com Cristo e aprender mais dele e aceitá-lo como Salvador. Nós precisamos primeiramente providenciar para que as pessoas tenham contato com Cristo. E uma das formas, obviamente, de fazermos isso na nossa família é fazermos o culto doméstico diário com os nossos queridos. Não é um culto longo, é um culto de alguns minutos, por meio do qual você lê um texto bíblico, canta músicas, ora. Este convite diário para a presença de Deus na família é muito importante para reforçar, especialmente nos filhos, os ensinamentos de Deus. E Deuteronômio capítulo 6 enfatiza muito, amigo ouvinte, dos versos 4 a 7, a 8 na verdade, enfatiza muito a importância de insistirmos na educação religiosa dos filhos. Deuteronômio 6 diz para nós ensinarmos a eles ao deitarmos, ao nos levantarmos, ao caminharmos com eles, ou seja, aproveitarmos todas as oportunidades, através inclusive da repetição, para fixarmos na mente das crianças que vale a pena amar a Deus, que vale a pena segui-lo. E uma das formas de fazermos isso com eficácia é orando todos os dias com a nossa família, entregando a vida da nossa família a Deus, é proporcionando no lar um ambiente para que os queridos tenham um encontro com o Espírito Santo todos os dias e possam conhecer a Jesus Cristo. Então realize o culto doméstico diariamente, não negligencie esse aspecto, porque você não pode evangelizar o mundo e esquecer da sua família. Deus quer que todos vocês cheguem ao céu. E se algum filho, se algum parente decidir não ir para o céu, que não seja por sua culpa, que seja por decisão dele, mas faça tudo o que estiver ao seu alcance para criar um lar propício para o desenvolvimento da fé, da espiritualidade e de todos os nobres traços de caráter que Deus quer desenvolver em nós ao longo da nossa vida. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas.
Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos aprender com a Bíblia como que você, que é casado com uma pessoa descrente, pode proceder para ajudar esta pessoa a conhecer o Evangelho. Você sabe que à luz da Bíblia, em 2 Coríntios 6, 14 a 17, Deuteronômio capítulo 7, versos 13 e 4, a Bíblia proíbe que um cristão se case com um descrente. Porém, pode acontecer de você se tornar uma pessoa crente em Cristo e a outra pessoa não querer. Neste caso, como que a Bíblia recomenda você a proceder? Vou ler para você 2 versículos, na verdade 2 textos muito importantes, extremamente úteis e que ajudaram milhares de cristãos e cristãs a serem grandes influências de Deus no lar para conquistar o cônjuge para Cristo. Óbvio que você tem uma tarefa hoje mais difícil, você tem uma tarefa de não apenas ser esposa, não apenas ser marido, mas também de ser agora um evangelista, uma evangelista no lar. E em 1 Coríntios 7, 12 a 15, e em 1 Pedro 3, versos 1 e 2, você encontrará dicas preciosas da palavra de Deus para você ser este evangelista, esta evangelista, a fim de ajudar o cônjuge e os filhos a conhecerem a Cristo, a terem uma relação com Ele. Vamos ler então 1 Coríntios 7, 12 a 15 e depois 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Em 1 Coríntios 7, 12 a 15, Paulo diz assim: Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Então, a primeira orientação bíblica: não se separe do seu cônjuge. Se o seu cônjuge descrente quer permanecer no casamento, é óbvio que você tem que manter a sua família. A família é uma instituição de Deus, abençoada por Deus, e Deus quer preservar as famílias. Não é plano de Deus que as famílias sejam desfeitas, é plano de Satanás. Então, mantenha a sua relação, trabalhe pelo seu casamento. E aí no verso 14, Paulo continua: Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Então perceba nesse texto que Paulo diz que o cônjuge e os filhos do casal, eles são abençoados pelo convívio com a pessoa que crê em Deus, com a pessoa crente em Cristo. Esta convivência faz com que as bênçãos da graça de Deus sejam repartidos com o companheiro não cristão e também com os filhos. Então veja, Deus quer usar você como um meio de influenciar a sua família para o bem. Verso 15. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Aqui é um outro detalhe importante: pode acontecer de a outra pessoa não querer mais, de a outra pessoa dizer o seguinte: olha, ou você fica comigo ou fica com o seu Deus. Neste caso, você não deve se divorciar de Deus nunca. E se o cônjuge descrente quiser abandonar a você por causa da sua fé em Deus, então deixe que ele vá. Agora, a Bíblia aqui, amigo ouvinte, não está autorizando um segundo casamento antes de a pessoa ter uma outra relação. Porque o próprio Paulo mesmo diz, não é? Em Romanos 7, verso 2, que quando obviamente não há o adultério por parte do cônjuge, a esposa e o marido continuam ligados ao outro. Então, neste caso, para você obedecer à palavra de Deus, você vai ter que esperar esse cônjuge rebelde a ter uma outra relação com uma outra pessoa. Aí, obviamente, essa pessoa vai ter, diríamos, adulterado, e você estará livre para uma nova relação.
Mas o foco de Paulo aqui é o seguinte: você não pode obrigar alguém a ficar com você se essa pessoa não quiser. Agora, você, mesmo assim, confie em Deus, se apegue à palavra de Deus, seja fiel à palavra de Deus, e Deus vai arrumar esta situação complicada na qual você pode se encontrar. O apóstolo Paulo diz aqui no contexto, né, que nos versículos 25 em diante, que o ideal é sempre a reconciliação, né? Que você deve se reconciliar com seu esposo. Caso contrário, você não está autorizado pela Bíblia a ter um novo casamento sem que a outra pessoa tenha uma relação anterior. Seja fiel à palavra de Deus e Deus, pode ter certeza, Ele vai arrumar as coisas para você, tá? E aqui segue o texto bíblico em 1 Pedro 3, 1 e 2, dando um conselho muito precioso. Além de você não se separar, né, a recomendação da Bíblia é sempre você manter e preservar a sua família. Pedro diz que você deve falar ao seu cônjuge por meio do seu exemplo. O seu cônjuge tem que ver que a religião fez a diferença na sua vida e de uma forma muito positiva. E isso pode ser atraente para o seu cônjuge, se ele não tiver um coração endurecido como o de Faraó do Egito. Então o que diz aqui 1 Pedro 3, 1 e 2? Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então veja, aqui Pedro diz que se o seu cônjuge não quiser ser ganho pela palavra escrita, se ele não quiser ouvir você falar sobre religião, que você fale a ele sem palavra, fale por meio do seu viver puro, reverente, por meio do seu exemplo, por meio da sua maneira de tratar ele, de tratar os filhos. Ou seja, Deus quer que você seja um instrumento dele para levar as pessoas, os seus familiares, para mais perto de Cristo. Ore, mantenha o seu matrimônio. E Deus abençoará você, abençoará os seus esforços. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Precisamos, amigo ouvinte, aprendermos a imitar bons exemplos e a darmos um bom exemplo para que as pessoas também nos imitem. A Bíblia nos mostra uma ênfase importante, interessante no imitar outras pessoas, no imitar outros exemplos, para que possamos refletir os princípios cristãos, os princípios do Evangelho. Em 1 Coríntios 4, 16, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Existem, amigo ouvinte, bons exemplos para imitarmos, bons exemplos de cristãos, bons exemplos de cidadãos, bons exemplos de empreendedores. Temos muitos bons exemplos que podemos imitar, porque o processo de aprendizagem ele realmente acontece por meio da imitação, por meio daquilo que observamos. Existe algo que os psicólogos chamam de modelamento. Nós nos modelamos a imagem daquelas pessoas que mais contemplamos. Por isso, se você contempla mais a Cristo, você vai se parecer mais com Cristo. Se você contempla o comportamento, a programação mental, as boas coisas que pessoas de bem e prósperas fazem, você também tende a se tornar uma. Agora, se você imita maus exemplos, pessoas negativas, pessoas que não querem nada com trabalho, só com ruaça, pode ter certeza que você se tornará semelhante a tais pessoas. Existem leis psicológicas, leis da mente criadas por Deus, e uma delas é a capacidade que temos de nos adaptarmos àquilo ou àqueles que nós contemplamos. Por meio do modelamento, vamos modelando o nosso comportamento, as nossas atitudes, inclusive a nossa visão de mundo. É por isso que 1 Coríntios 15, 33 adverte que as más conversações corrompem os bons costumes. Hebreus capítulo 6, verso 12 também tem um texto muito interessante sobre a importância de imitarmos pessoas que realmente seguem os princípios do Evangelho.
O texto diz: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Os grandes exemplos que devemos seguir, amigo ouvinte, são de pessoas que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas de Deus. Cristãos devem ser o nosso maior modelo de imitação. Bons cristãos, não falsos cristãos. E um outro texto, amigo ouvinte, importante, que eu gostaria de repartir com você no estudo de hoje, se encontra na terceira carta de João, no versículo 11. Tem apenas um capítulo e o versículo 11 diz assim: amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus, quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Então o conselho bíblico é que imitemos pessoas de fé, pessoas de bem, pessoas que são apegadas a Deus, que imitemos pessoas de sucesso, para que nós, por meio do modelamento, nos tornemos semelhantes a certas pessoas. Nunca nos esquecendo, amigo ouvinte, que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Se nós confiarmos cegamente em exemplos humanos, nós vamos nos decepcionarmos. Porque Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Só Deus conhece o coração humano. O ser humano é corrompido pelo pecado. Romanos 3,23 diz que o salário... Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, por mais que devamos imitar boas pessoas, bons cristãos, pessoas de sucesso, não devemos esquecer, amigo ouvinte, que o nosso grande exemplo é a pessoa de Jesus. Unicamente Cristo é perfeito. E por isso, mesmo que devamos imitar pessoas, não devemos alimentar expectativas exageradas em relação a modelos humanos, porque o ser humano é falho, é corrompido pelo pecado. Dar um bom testemunho, amigo ouvinte, não significa demonstrar perfeição absoluta. Então, se um dia você perceber que alguém que você imita não é uma pessoa perfeita no sentido absoluto do termo, não se apavore por isso. Não há um motivo. Se você não é perfeito, por que a pessoa que você imita tem que ser perfeita? Por acaso ele é um super-humano? Ele é maior ou melhor do que você? Ele não tem as mesmas falhas, as mesmas tentações, os mesmos riscos que você? Obviamente, todos são seres humanos e precisam desesperadamente da graça de Jesus. Então demonstre por meio do seu... Primeiramente, imite a Jesus, acima de tudo. Imite boas pessoas e também permita com que outras pessoas, outras famílias possam contemplar o bom comportamento seu e dos seus queridos, para que eles possam também, por meio da boa imitação de vocês, terem uma vida familiar saudável. Por meio de uma refeição, de um estudo bíblico, por meio de um convívio social, você pode demonstrar para muitas pessoas que nem sabem o que é um bom exemplo de família, você pode ensinar a elas a terem uma boa família em casa. Mas não, obviamente, mostre aquilo que você não é. Se você não é perfeito, não mostre para as pessoas uma perfeição que você não tem. Mas mostre sim que o Evangelho está transformando você e a sua família e que nesse processo de transformação, vocês são ótimas pessoas e também são dignas de imitação. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo pela graça de Deus. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Deus deseja, amigo ouvinte, que o nosso lar seja um centro de amor, para que contagie outras famílias, para que faça diferença na sociedade. E uma das formas de tornarmos o nosso lar um centro de amor é sendo hospitaleiros, quando recebemos as pessoas em nossa casa.
Hospitalidade é você atender bem, é atender às necessidades básicas das pessoas, dando a elas um bom alimento, uma boa companhia, um bom descanso, acima de tudo, dando a elas um ombro amigo quando elas precisarem para chorar. O amor é expresso de acordo com a Bíblia por meio da hospitalidade. E a hospitalidade é tão importante que o apóstolo Paulo nos recomenda em Hebreus a sermos hospitaleiros, porque pode acontecer de Deus mandar anjos para testarem a nossa hospitalidade. Em Hebreus 13, 1 e 2, lemos o seguinte: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Quando vamos ao Antigo Testamento e lemos o livro de Gênesis, percebemos que foi exatamente isso que aconteceu, amigo ouvinte, tanto com Abraão quanto com o seu sobrinho Ló. Eles receberam anjos sem o saber. Por eles serem hospitaleiros, eles não receberam aquelas pessoas pensando simplesmente que eram seres celestiais que estavam aparecendo em forma humana. Eles pensaram que eram seres humanos realmente. E por isso, o apóstolo Paulo em Hebreus usa como exemplo a história de Ló, que podemos ler em Gênesis 19, e a história também de Abraão para nos ensinar o seguinte: olha, sejam bons hospitaleiros, sejam hospitaleiros, porque muitos, sem o souber, receberam anjos. Alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Receber bem uma pessoa, amigo ouvinte, é mesmo que receber bem ao próprio Deus. Em Mateus 25, 34 a 40, Jesus diz que ajudarmos alguma pessoa é a mesma coisa que ajudar a Ele mesmo. E por isso, amigo ouvinte, você e eu podemos tornar o nosso lar um centro de amor contagiante quando ajudamos, por exemplo, aos nossos vizinhos, quando ajudamos a uma pessoa que está passando por um abuso físico e damos um quarto para ela até ela resolver a situação. Podemos na nossa casa também ser bons hospitaleiros, pessoas hospitaleiras, quando oferecemos uma oração, quando damos um estudo bíblico por meio do qual mostramos a solução bíblica para o problema daquela pessoa. Hospitalidade é você servir as pessoas, atendendo-as em suas necessidades mais íntimas. E Deus conta, amigo ouvinte, com você e comigo para fazermos isso. Obviamente que nem todos temos o dom da hospitalidade, como alguns irmãos que respiram a hospitalidade. Eles têm mais dons do que nós em relação a isso. Porém, isso não significa que não trabalhemos algum aspecto da hospitalidade. Não significa que não possamos trabalhar isso. Não significa que não possamos fazer a nossa parte para tornarmos o nosso lar um centro de amor que contagia a sociedade. Você pode oferecer na sua casa descanso, um bom alimento, uma boa companhia, um ombro para chorar, um estudo bíblico, uma oportunidade de orar com uma família que precisa de ajuda. Existem várias formas de você ser hospitaleiro, de você ser hospitaleiro. E pode ter certeza, você estará sendo hospitaleiro e benevolente para com Cristo. Porque como disse Cristo em Mateus 25, 34 e 40, tudo aquilo que nós fazemos pelas pessoas é a mesma coisa que estarmos fazendo diretamente para o próprio Cristo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um pensamento, amigo ouvinte, que me chamou muito a atenção se encontra no livro A Ciência do Bom Viver, página 352. Diz o seguinte: muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Você já parou para pensar que o seu lar
pode ser o único sermão que muitas pessoas terão para ler ou para escutarem? Você já parou para pensar que o seu lar pode ser um centro de influência de Deus ou um centro de influência do diabo? O que o seu lar proporciona a você, ao seu cônjuge e aos seus filhos? Um ambiente propício para que todos desenvolvam-se da melhor forma possível e fortaleçam todas as suas boas capacidades? Ou um ambiente de destruição que acaba com a autoestima, com a alegria de viver, com as boas aspirações? Ou seja, o seu lar tem sido um instrumento de Deus para a construção das pessoas e da sociedade, ou um instrumento do demônio para a destruição da sociedade? Essa é uma resposta que você precisa dar a Deus, precisa dar, na verdade, a você mesmo, a você mesma, com muita sinceridade de coração. E por quê? Porque, amigo ouvinte, para Deus não adianta ter uma boa família só na aparência. Existem muito boas famílias muito boas, porém só na igreja. Na igreja está tudo ok, todo mundo está bem, mas em casa é um verdadeiro inferno. Para Deus isso não adianta nada. Deus não quer que você viva de aparências. Deus quer é que você reflita na igreja a luz que brilha dentro da sua casa. Se você tiver uma vida infernal em casa e finge que tudo está bem na igreja, Deus não abençoa esse tipo de hipocrisia. Não estou dizendo que você deve contar para todo mundo os problemas pelos quais você passa, não é isso. Há pessoas específicas, há profissionais qualificados com os quais você pode conversar e há inclusive pastores de grande confiança com os quais você pode repartir os seus problemas. Porém, amigo ouvinte, não viva com duas caras. Além disso não ser saudável, isto só lhe afasta ainda mais da solução do seu problema. Porque enquanto alguém não reconhecer que tem um problema de verdade e não agir para resolvê-lo, vai ficar na mesma de sempre. E Deus não gosta da hipocrisia. Então tenha um lar que sirva de influência, de uma influência poderosa, para trazer alegria, saúde ao seu coração e à sua vida. Tenha uma reunião muito séria com seus familiares. Se vocês estão vivendo agora em total desarmonia, tenha uma reunião muito séria e diga o seguinte: nós temos que decidir, pessoal. Ou puxamos a corda para o mesmo lado, apesar das nossas diferenças, respeitamos as diferenças uns dos outros, mas decidimos mesmo assim puxar a corda para o mesmo lado, ou tudo vai acabar de uma vez. O que não pode é continuar a hipocrisia. Pais e filhos se destruindo em casa e indo para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Vocês podem começar uma mudança hoje. E se vocês decidirem por essa mudança hoje, o Espírito Santo vai abençoar vocês. Vocês terão uma vida espiritual muito mais saudável. Vocês serão um centro, o lar de vocês será um centro de influência para o bem. E Satanás perderá todo o domínio, qualquer poder que ele tenha sobre a família de vocês. Convidem o Espírito Santo para que seja um hóspede honrado do lar de vocês todos os dias. Orem juntos todos os dias. Busquem a Deus. Aprendam a respeitarem as diferenças. Aprendam a perdoar. Tornem o lar um pedacinho do céu e vocês vão perceber que a vida religiosa e espiritual de vocês vai dar uma guinada significativa. Porque nós refletimos, sim, na igreja, a luz que brilha na nossa casa, na nossa família. Que Deus ajude a você e a sua família a tomar a melhor decisão de servirem a Cristo de verdade, sem hipocrisia. Que Deus dê forças a vocês para resolverem as diferenças e para entrarem em harmonia. Um ótimo final de semana. Espero contar com você
no nosso próximo estudo, que será o último estudo do trimestre sobre a vida familiar.